Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais um mês, nosso primeiro programa de junho, e hoje nós iremos falar sobre a dupla de milhões, a biorressonância e a radiestesia. E aí, Marcelo, o que você pode começar falando sobre a biorressonância? Olha, eu gostaria de começar agradecendo, né? Porque sim, a verdade. gratidão é a principal energia, né? Que move, né? Verdade. As coisas, não é isso? Envolve amor, né? Então, eu já queria deixar aqui o meu agradecimento, né? Para a Fox Treinamentos, que é o nosso novo patrocinador, o Vicente lá. Quem deseja trabalhar, né, na área offshore, trabalhar embarcado, a principal referência é a Fox Treinamentos, lá no Rio de Janeiro, de excelência mesmo. E tem também o nosso amigo... Alexandre Barros, consultor financeiro. Ele vem apoiando a gente assim de uma forma tremenda, né? Nosso cliente também. E grande parceiro, Sim. né? Porque nos apoia em todas as circunstâncias. Então fica aqui já o nosso agradecimento a esses dois grandes parceiros e a todos os outros também, né? Isso. Como a Lua Solar, né? E a gráfica também, da Alt Arts, tá bom? Então fica já aqui esse agradecimento especial. Muito obrigada. Bom, falando sobre essa dupla de milhões, né? A combinação, né, da radiestesia com a biorressonância eleva, né, o padrão do nosso atendimento. Sim. Por quê? Como a gente sabe, a radiestesia ela tem a iniciativa de averiguação, né? E a biorressonância vai nos auxiliar na confirmação, né? Não que seja duvidoso, né? O que a gente consegue alcançar pela radiestesia. Não é isso que eu estou falando. Mas quando a gente tem o conjunto da obra, né? A união dessas duas técnicas, poxa, eleva, né, o padrão do nosso atendimento, tendo aquela certificação mesmo, né? Tirando a dúvida, porque para o cliente é um pouco complicado ele entender aquilo que ele não está enxergando. Ele está até sentindo, mas ele não enxerga. Então, como a gente pode comprovar, né, para aquele cliente ali que a gente está atendendo que ele está passando por determinada doença ou algum problema, né? Então, a biorressonância ela vai entrar nesse sentido, né? Eu gostaria também de colocar... o que é realmente assim, a biorressonância, né? Ela é frequentemente utilizada para detectar e tratar uma variedade de problemas, como a gente relatou Sim. aqui, tá? Então, vai desde o nosso corpo físico, né? E essa avaliação, ela é feita no nível energético vibracional, né? Então, a gente é capaz de ter ali um levantamento muito preciso de tudo aquilo que o nosso cliente tá passando. E como que nós fazemos essa avaliação com a biorressonância? Nós temos esse aparelho e através dele, você colocando sua mão, nós conseguimos fazer, essa máquina ela consegue fazer um levantamento de até 40 laudos, né? Mais de 40 laudos sobre o sistema do nosso corpo, respiratório, cardíaco, endócrino. E através desse laudo, a gente consegue avaliar quais seriam possíveis patologias que estão ali afetando o seu corpo físico. E com isso, fazer o nosso tratamento radiônico totalmente eficaz e indicar também que você procure um médico especialista naquela área. Porque às vezes você não tem uma dor específica, mas através da biorressonância a gente consegue detectar que aquele órgão ali não está muito legal. E aí a gente fornece esse laudo para o cliente, né? E com isso você pode ter acesso ao seu médico, mostrar para ele esse laudo e fazer um levantamento com maior precisão. E eficácia, algo, né? exatamente. Então, aí entra o auxílio, realmente, o trabalho em conjunto, né? Da nossa terapia, né? Com a medicina. Realmente, porque a gente sempre tem que lembrar que somos terapeutas integrativos, né? Não somos médicos, mas podemos auxiliar e muito bem, né? Todo esse curso aí. E como a gente é energia, né, e tudo que a gente trabalha é energético, então esse escaneamento é um escaneamento da energia que você está apresentando no momento.
E ele consegue, de uma forma bem clara, determinar algumas taxas, por exemplo, né, hormonais, a parte respiratória, a parte endócrina. Então, quase todos os nossos sistemas ele consegue avaliar e de uma forma rápida. São né? 4 minutos, né? Exatamente Isso. 4 minutos para o levantamento de mais de 40 laudos, né? E vai ajudando também na nossa análise radiestésica, para que a gente entenda como vai ser o tratamento daquele cliente a partir desses laudos, né? Como a Bárbara falou, às vezes a gente não tem nem noção do que a gente apresenta naquele momento. Então, uma taxa mais elevada que a gente não conseguiu perceber ainda, algo sutil na nossa respiração, enfim, na nossa digestão. E a gente, indo ao médico, a gente consegue ter mais algo mais concreto, consistente, e assim consegue tratar de forma em dupla, né, a medicina com o nosso tratamento radiônico Isso também. mesmo. Porque depois de todo esse laudo, a gente começa a trabalhar radionicamente, que é onde a gente vai fazer as correções, harmonizações, o equilíbrio daquilo que está precisando naquele momento. Então, a biorressonância é uma maravilha, né, diante daquilo que a gente tem como ferramenta radiestésica, né, de avaliação. Então, ela traz para a gente uma gama de informação muito importante para o nosso trabalho, junto com vocês que são clientes, né, do Instituto Pulsar. E também criando a nossa metodologia, Sempre, isso né, aí. dentro da nossa realidade, dentro do nosso curso, né, diante do nosso que a caminhar, gente já né? caminhar, daquilo que a gente foi encontrando e a gente foi aprimorando e a gente foi fazendo, né, as nossas anamneses, né, com mais certeza, com mais segurança, e aí a gente foi criando esse método Pulsar que orienta a gente de uma forma muito clara e eficaz, Isso. né? Então, é uma máquina que ajuda bastante a gente, Com né? certeza. Em muitos momentos Sim. aí dos nossos clientes que estavam passando por alguma dificuldade, a gente conseguiu, né, com a biorressonância, determinando as correções radiônicas também, né? Sim. E nós tivemos também um caso de uma cliente, né, Flavinha, que ela não tinha nenhuma indicação de patologia referente ao sistema endócrino e através da biorressonância nós descobrimos que ela tinha uma síndrome específica. Foi. Era Hashimoto? De Hashimoto. De Hashimoto. E aí, com isso, ela foi até o médico, levou o laudo que a gente fornece e aí ela descobriu realmente que ela tinha síndrome. Foi confirmado. Né? E aí a gente pôde fazer o caminho terapêutico, através né? da radiônica. Com a radiônica e junto com a medicina. Isso daí e foi muito eficaz, né? Eficaz. Que várias situações que ela não entendia, como desequilíbrio, né? De humor, da própria digestão dela, foi descoberto através da biorressonância. E a melhora com a radiônica veio de uma forma muito rápida também. Ela já melhorou o sono, né? Melhorou a irritabilidade. Esquecimentos. Então, porque a Hashimoto tem uma curva, né, muito grande. Uma hora a gente está muito bem, outra hora a gente está mais irritado. E a gente conseguiu, na radiônica, equilibrar, né, toda essa parte do humor. Então, foi assim, uma cliente que a gente tem para nosso... essa aí foi nossa memória. Foi um case de sucesso, né? Isso. Nessa própria cliente, a gente conseguiu constatar também problemas ali no sistema límbico, né? Até mesmo ali a pineal, né? Sim. Apresentando um problema severo, né? Ali no ciclo circadiano, né? Ela apresentava um sono que não era tão bom, né? Então ela não tinha uma qualidade, né, de descanso e recuperação energética adequada, né? E o trabalho foi de excelência nesse sentido. Ela continua, inclusive, em tratamento, mas já alcançou um resultado esplêndido, né? Porque o início, né, a gente trabalha de uma forma mais ativa,
né, fazendo esse trabalho com a radiônica, as correções e harmonizações, equilíbrios, né? E depois a gente vai fazendo como uma manutenção, né, desses resultados e vai reavaliando, né, o cliente de tempos em tempos. Faz acompanhamento. Acompanhamento. Então, hoje ela frequenta menos, mas a gente continua fazendo a manutenção e ela trazendo para a gente também o feedback, né? O retorno Sim. de como está o tratamento. Sim. E a gente vai fazendo as correções necessárias para que ela fique bem, que é o que a gente quer, né? O equilíbrio para que aquela pessoa ela continue bem durante o seu dia a dia. E isso é o mais importante dentro do Certamente. nosso Esse é o principal, trabalho, né? É que a gente equilibre a energia, né, daquela pessoa para que ela fique bem, né? Que ela tenha uma boa qualidade de vida, né? E o bacana também de acompanhar o cliente, né, fazer o acompanhamento e a manutenção, é que dentro do que vai aparecendo, que o cliente vai apresentando, nós conseguimos ir construindo um melhor atendimento, né? A gente trabalha com a radiônica e a gente consegue ir em outros caminhos também, que a gente fala, opa, peraí, talvez a hipnose ajude aqui, ou uma regressão, né? Que temos aqui uma... E a gente tem todo esse tratamento muito maravilhosa. A gente tem todo esse tratamento, Nós né? trabalhamos em conjunto, também. não só apenas com uma técnica específica. A metodologia Pulsar justamente é essa Esse multidisciplina, né? A soma A também. soma de todas essas, de todos esses saberes, né? Que às vezes é difícil você encontrar um terapeuta que trabalha no aspecto macro, né? Das técnicas, né? E a gente consegue agregar, né? A própria radiestesia radiônica esses processos, né? Isso daí faz completamente... É o nosso diferencial. E às vezes, né, na biorressonância, a gente, por exemplo, quando há uma surpresa por conta do cliente, nossa, mas eu, né, nem tinha pensado sobre isso, a gente vai ver até que no passado dessa pessoa, né, existiram fatos que ela desconsiderou, Isso, né, por um bom lá, período da vida, mas continuou lá como memória dentro do corpo daquela pessoa, né? Verdade. Sim. Então, emocionalmente ficou ali registrado e a gente consegue perceber adiante essa memória no corpo físico. Então, por isso que as nossas técnicas, né, as nossas, vamos dizer, ferramentas, elas se complementam, porque às vezes numa regressão a gente consegue perceber esse passado, essa memória passada que ainda se apresenta hoje, no presente. E muitas vezes virando até uma patologia severa, Severo. né? E aí, através da hipnose e a regressão, a gente consegue acessar aquela memória que causou aquela emoção no corpo, que, consequentemente, virou uma patologia, né? Isso, e essa memória, ela vai sendo diluída, né, aos poucos, porque a gente vai trabalhando essa memória para que ela seja diluída, para que aquilo ali não seja mais uma patologia, né? Porque a emoção fica dentro da gente. Verdade. E às vezes a gente não lembra. Então, quando existe algum tipo de gatilho, vamos dizer assim, né? Alguma coisa que acontece com a gente, uma palavra, às vezes, né? Um gesto, até mesmo um cheiro, ativa uma memória passada na gente que a emoção entra e traz toda aquele passado que estava ali, vamos dizer, embaixo do tapete. Muitas vezes o sistema de luta e fuga, né? Isso. E aí, com a radiestesia, a radiônica, a regressão, a hipnose, a geobiologia. A gente vai conseguindo diluir tudo isso, né? Amenizar tudo isso, equilibrar, harmonizar, e a pessoa vai trazendo uma satisfação que antes, por exemplo, às vezes não tinha. Né? Então, como a radiestesia é importante dentro do nosso trabalho, né? Né, Marcelo? Isso aí. Como é que a gente pode falar um pouquinho da radiestesia? Para explicar de forma simplificada, né, que o nosso tempo é curto, né, a radiestesia, o que seria, né, esse termo, esse nome, radiestesia, né? Seria a sensibilidade através das radiações, entendeu? Então, somos energia, né? Recebemos e emanamos energia. E
essa combinação, né, desses dois fatores regem a nossa vida, né? Então, a radiestesia, ela de forma investigativa, ela vai tentar compreender essa dinâmica, o que está acontecendo ali em nível energético, né? E é algo muito bacana porque acontece através do nosso inconsciente, né? O nosso inconsciente, né? O inconsciente de quem está consultando, do operador, com o superconsciente de quem está sendo consultado, para poder trazer todos esses feedbacks, todas essas informações que a própria Flávia comentou aqui, né? Num caso específico, não sei se vocês vão lembrar, um atendimento de um senhor que apresenta câncer de próstata, né? Numa regressão, até foi incrível isso, ele chegou no momento da vida dele, na infância, onde ele estava jogando bola, né? O futebol, né? Que todos gostam de participar, e ele sofreu uma bolada na região, né? Na genital. Né? E aquilo ali maculou emocionalmente, além de machucar, claro, né? Houve ali o contato, a pancada, mas aquilo ali não necessariamente teria gerado o início, né? Eu digo em termos da pancada, gerado esse caminho para o câncer de próstata. Mas emocionalmente, aquele registro daquela coisa horrível que ele passou ali, que durante ali o procedimento ele relatou que foi constrangedor, muito dolorido, trouxe memórias horríveis, da vida dele ali e tal. Então, a gente, alcançando essa informação, pôde trabalhar na radiônica a questão emocional, né? Com a eficácia precisão e eficácia do tratamento regredindo, né? Ou estacionando o próprio câncer de próstata, porque as emoções estavam sendo equilibradas. Infelizmente, a matéria já havia sido maculada, né? Já tinha passado do nível emocional para o material. Então, isso não tem como a gente fazer qualquer tipo de correção. Mas podemos contribuir ali nessa mediação, né? Nesse equilíbrio, a homeostasia, né? Trazer essa paz, essa tranquilidade em termos de saúde física e emocional. Então, a radiestesia, a grosso modo, né? Claro que é algo ainda mais profundo, mas de uma forma simples, é uma explicação muito precisa do que é a radiestesia. E a gente tem ferramentas, né, radiestésicas, né, Bárbara? Sim. Como é que a gente pode explicar mais ou menos algumas ferramentas, né, que a gente utiliza? Nós trabalhamos muito através do dual hold, do pêndulo, e temos também os nossos biômetros, onde a gente consegue fazer um levantamento mais preciso de coisas que intuitivamente nós conseguimos alcançar na conexão com aquele cliente. E aí a gente, através desses biômetros, com pêndulo e com dual hold, nós conseguimos fazer o levantamento de algo que a princípio foi mais intuitivo, e ali confirmando realmente que a nossa intuição estava certa. E também, esse mesmo cliente, nós fizemos a biorressonância e conseguimos constatar outros problemas que ele nem imaginava, né? Verdade. E encaminhar ele para o médico e conseguir iniciar. Complementando, né, o que a Bárbara está falando também, né, os biômetros, né, eles vão alcançar ali as avaliações, né, na vitalidade do cliente, não somente na área da saúde, mas podendo também alcançar feedbacks na área financeira, né? A gente pode usar o biômetro. A gente está falando aqui do tratamento com humanos, mas a gente pode atender um pet, uma plantinha que a gente está vendo ali que ela está, né, definhando. A gente pode utilizar o biômetro para essa avaliação e propor um tratamento também, por que não, para a plantinha radiônica, na geobiologia, né? Então, quer dizer, as nossas ferramentas, elas vêm para agregar e nos dar aquela certeza do caminho que a gente está trilhando ali. Desculpa, pode falar. E através dos pêndulos, né, do dual hold e de outras ferramentas que a gente tem, a própria biorressonância, a gente vai detectando esses desequilíbrios, né, tanto no nosso corpo físico, no emocional, na nossa casa, no nosso trabalho, né, no ambiente onde a gente está, onde a gente se encontra. Então, a radiestesia, ela é rica nessas avaliações e nos dá uma direção, né, para onde que a gente vai caminhar, né, diante daquilo que está chegando até nós. Então,
Isso é muito importante também, Sim. porque como a Bárbara falou, a intuição, ela nos rege, né? Cada um tem aqui uma forma de intuição, mas ela nos rege. A gente escuta cada um, né, de nós na hora da intuição. E a gente vai fazendo as confirmações através da radiestesia. E é bom também, Flavinha, a gente lembrar que o problema nunca é o problema. Então, por isso é muito verdade. importante a gente Isso. fazer a análise radiestésica. Isso. Porque o que o cliente traz é o que ele está vivendo no momento, mas não começou ali aquele determinado Isso. problema ou emoção. Uhum. E aí a radiestesia nos ajuda fazendo essa investigação. Isso, e vai levando para a gente esse norte, essa direção para onde que a gente tem que Percorrer. caminhar, né? E aí, através da radiônica, a gente vai fazendo toda a parte de harmonização, equilíbrio, né? Então, a radiestesia, ela vai trabalhando esses padrões mais sutis, né? Que estão no campo energético do cliente. E aí a gente vai, mas como vocês sabem, né, que realmente funciona? Como vocês sabem que tá certo? Porque é uma dupla, né? A gente vai sempre jogando em dupla. A dupla de milhões. A A dupla dupla de de milhões, milhões. então. Aqui a gente falou da biorressonância, Isso, mas a muito gente tem outras ferramentas Sim. que trazem essa Isso, concretude isso. das avaliações. O né? próprio cliente, né? O próprio O cliente. próprio cliente vai trazendo para a gente essas informações que a gente está ali no momento captando, né? Através da radiestesia. E a gente vai confirmando com o cliente, ele vai trazendo tudo aquilo que a gente está tendo de informação. Ele vai nos dando também o que ele está sentindo, o que ele está passando, e a gente vai tendo essas confirmações. Com certeza. Eu gostaria de passar uma informação para o nosso público. Uhum. A biorressonância, ele é um trabalho que ele é feito presencialmente. Se Isso. você é aqui da cidade de São Paulo e tem interesse Uhum. em fazer um trabalho de biorressonância com a gente, nós estamos aqui todos os meses. E é só você entrar em contato Sim. através das nossas redes sociais, @institutopulsar.rj ou Cucalev Terapias no Instagram, que a gente marca, né? Sim. O dia que nós estaremos aqui, o melhor horário, e nós podemos fazer esse atendimento a quem tem interesse. E lá no Rio de Janeiro, estamos na Rua Conde de Bonfim, número 211. Presencialmente vocês podem ir lá fazer toda essa avaliação energética, tanto da sua saúde física, como da saúde do seu ambiente também, ou até mesmo do seu pet, né? Isso, Porque nós cuidamos isso. também de pets. Isso. E o Instituto Pulsar, como a gente já falou, né, tem a nossa metodologia, né, que nós vamos cada dia a gente vai aprimorando, aperfeiçoando conforme, né, o retorno dos nossos clientes. Então, a gente está com uma metodologia maravilhosa, deixando claro também que o nosso carro-chefe é a geobiologia, a medicina do habitat. A gente tem muitos retornos positivos, né? E o cliente também é atendido na geobiologia. Então, se a gente vai fazer uma avaliação em uma casa, né, em Uma empresa, o cliente também é atendido através da radiestesia e da radiônica. Então, vira um conjunto, né, de importância para o nosso cliente. Né? Exatamente. Então, a gente quer agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Curta lá, né, nosso programa Cucalev, curta a Vibe Mundial, que está dando aqui um apoio grande. Agradecemos de novo os nossos patrocinadores, a Fox, o Alexandre Barros, o Adalt e a Lua Solar. E a gente espera aí um retorno de vocês, né? Estamos gostando muito do Sim. retorno que já estamos tendo. Isso mesmo. Da curiosidade, das perguntas. Isso. E se você tem alguma dúvida sobre o assunto, pode chamar a gente nas redes Sim, sociais, comentar sim. aqui no vídeo, que a gente responde prontamente. Com certeza. E É isso aí, É isso né? aí. Bora evoluir. Bora evoluir. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Cuca Leve. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela.